Olá, eu sou o Carlos Biguetti e você está no canal Mistérios do Desconhecido. Hoje a gente recebe mais uma vez a Rosane Lago, direto da Holanda, e hoje ela vem falar pra gente sobre constelação familiar. Rosane, seja muito bem-vinda. Fala rapidinho o que é constelação familiar, mas de uma maneira muito sucinta, para a gente não entrar no tema propriamente dito ainda. De uma maneira muito. Primeiro, muito obrigada pelo seu convite, Carlos. É uma honra estar aqui. Constelação familiar, resumidamente, é uma ferramenta da visão sistêmica, é uma ferramenta de uma visão, de um modo de enxergar a vida, de uma filosofia, onde a gente vai compreender por que que a gente age como age. Certo, e só para trazer um elemento aqui, ó, se você não assistiu ainda o primeiro vídeo da Rosane, eu te convido a assistir porque ela faz um relato simplesmente de uma EQM que ela teve quando era muito jovenzinha e que deixou marcas profundas na vida dela. Inclusive, de uma certa forma, acabou trazendo esse tema da constelação familiar para a vida dela. Rosane, faz um apanhado geral do que foi a nossa primeira conversa, a nossa outra conversa da sua EQM e de que forma ela te conduziu para o estudo da constelação familiar e que é algo que você acabou aí abraçando para sua vida. Carlos, aos 16 anos eu tive uma EQM, experiência de quase morte. E anos depois eu tive outras experiências que as pessoas costumam dizer que é com o sobrenatural, onde eu vi eu morava no Rio de Janeiro e eu vi a voz de Deus, do Criador, falando que eu tinha que voltar para a casa da minha mãe. E ao longo dos anos, em diferentes épocas e diferentes idades, inclusive aqui na Holanda, onde eu moro, eu fui tendo essas experiências e eu fui entendendo que todos nós nascemos com uma missão, com um propósito. Não existe acaso na nossa vida. Certo que eu tenho comprovado ao longo dos anos é que a espiritualidade ela está de olho em nós. Aquela plaquinha que tem em algumas lojas, sorria, você está sendo filmado. Na verdade, estamos sendo filmados por eles all the time, o tempo todo. E o que eu entendi depois de fazer um compilado dessas experiências todas que eu contei a você é que a gente pode esquecer, depois que nasce, qual é essa missão que a gente escolheu antes de nascer. Ficou muito claro isso para mim. A cada vez que eu conto essa experiência, eu vou juntando os pedaços do quebra-cabeça. E eu passei 30 anos numa profissão que não era esse o plano inicial. E quando eu tive essa EQM, a primeira experiência, eu estava justamente recém-aprovada no vestibular. E eu já quero chorar de novo, porque é tão forte isso. Então, não N- era para eu ter sido dentista por 30 anos. Por isso que eu patinei, sabe? Por isso que eu era demitida, por isso que eu era tão difícil, porque não era esse o plano, o projeto inicial para mim, que eu me desviei. E aí foi preciso passar esse tempo todo, foi preciso eu me permitir olhar para dentro de mim, foi preciso eu parar de me preocupar com a opinião dos outros, que foi preciso eu fazer 50 anos para me assustar com a idade, e ter essa coragem para eu buscar dentro de mim quem sou eu, o que eu vim fazer aqui nessa vida, nessa terra, e ser encontrada pela constelação familiar, e ser encontrada de novo, a grande paciência de Deus, da espiritualidade, dizendo assim, minha filha, seu negócio, sua missão é cuidar de emoções, das emoções das pessoas, as dores na alma da pessoa e não no dente da pessoa, entende? Eu ia complementar isso, mas você foi mais rápida que eu. Tratar das emoções e não dos dentes. Justo, é como você vai continuar cuidando de pessoas com dores, só que não na boca e na alma, nas emoções, sabe, Carlos? Eu precisei desse tempo todo para entender isso. Foi assim que eu fui encontrada pela constelação familiar. E eu comentei com você antes da gente começar a gravar que muitas pessoas deixaram comentários no vídeo anterior
dizendo, legal a história dela, mas eu queria saber da constelação familiar. Então, ó, para você que reclamou ali, tá aqui hoje esse vídeo sobre a constelação familiar propriamente dita. Mas a gente está trazendo esses elementos justamente porque, na minha visão, eles estão de uma maneira, eles são muito, muito associados um ao outro, né? Então, assim, como você já falou no outro vídeo, eu acho importante deixar registrado nesse também, você teve algumas questões com a sua própria família. E imagino que essas questões podem ter te orientado aí no sentido de entender como que funciona esse sistema familiar, né? Assim, o que você, Rosane, né, enfim, tendo tido essas experiências com o lado de lá, o que você consegue perceber de conexões que já existiam ou já foram determinadas antes de nós chegarmos até esse mundo aqui? Certamente já estão determinadas, Carlos. Estão determinadas. E aí entra, e aí eu entendo, depois de estudar, porque a gente precisa estudar todo dia, que o tal do livre-arbítrio é algo quase inexistente. Uau, isso é O forte. livre-arbítrio, o livre-arbítrio é assim, que eu entendo, é que a gente vem com um script, viemos com um script ah, para superar as dores que recebemos nessa família. É como se, isso aqui eu vou falar e cada pessoa vai interpretar do seu jeito, tá? É como se antes da gente nascer, a gente dissesse assim, eu preciso evoluir nessa área. E aí eu vou com a equipe, que lembra que eu contei da equipe, que eu vi lá, a minha mentora e os dois seres. Então, existe um planejamento, todo um planejamento, para esse nascimento acontecer naquela data. As datas são muito importantes. A data que eu nasço, a data que a gente se casa, a data que a mãe nasce, a data que um pai falece, tudo obedece a um planejamento. E aí tem a questão. E o lugar também, né? O lugar também, até para você se encontrar com os seus outros entes familiares, senão você não encontra com eles e a missão não acontece. Justamente. Então, é como se lá, eu vou fazer um paralelo aqui, tá? Aqui na Terra, a gente, quando está crescendo, a família pergunta: vai ser o que quando crescer? Né? Aí a pessoa chega na idade do vestibular, com 16 anos, você não sabe o que você quer ser para a vida toda. Ainda mais se você não tem coragem de ser o que você queria ser, porque eu não queria ser dentista. Eu não queria, só que eu não tive coragem de escolher a profissão que eu queria naquela época, que era psicologia. Então, pelo medo, eu falei, vou escolher uma coisa mais parecida com medicina, que era o que a minha mãe queria, né? Falei, medicina não. Então, você escolhe, você quer fazer odontologia, você vai para uma faculdade de odontologia, ou você quer fazer geografia, ou você quer fazer jornalismo, né? Aí você sabe que você vai ficar um tempo, todo santo dia, passando o dia na universidade, aprendendo, estudando, pegando transporte. Vai ter um tempo ali para você aprender aquela matéria que você escolheu. Mesma coisa eu entendo hoje, que digamos que a gente está tudo lá no mundo espiritual e a gente percebe que precisa aprender sobre perdão, exemplo. E aí a gente vem numa família problemática. Entende? A gente vem na família problemática, a gente nasce de um pai, uma mãe narcisista, ou coisas, experiências mais difíceis, entende? E a gente nasce com a missão de aprender sobre perdão como se fosse um curso. Mas tem que ser aqui no corpo, É nesse isso que eu ia falar. É um curso prático, né? E muito aquele. E tem uma expressão que o pessoal, acho que de mercado financeiro que costuma usar isso, skin the game, né? Assim, você sentir na pele, não tem outra forma de você aprender e fixar esse conteúdo. justo, como os atores fazem laboratório. Pronto, a mesma coisa. E aí a questão do livre-arbítrio talvez ele exista antes da gente nascer, quando a gente vai lá com a equipe, a diretoria,
combinar. Ah, preciso aprender mais sobre perdão aqui, preciso aprender mais sobre cura aqui. Então, vamos ver qual família, de qual século, de qual geração, entende? Esse é o paralelo que eu faço. Depois que a gente nasceu, meu querido, já estamos bastante limitados. Estamos limitados pelo DNA do papai e da mamãe. E se eu me perder na resposta, por favor, me chame, puxa a minha orelha. Fica tranquila, tá totalmente dentro do script, já entendo que... Pronto, então, a partir do momento que o óvulo se une ao espermatozoide, Carlos, esse embrião, ele recebe downloads. Hoje em dia é muito fácil de entender, porque hoje em dia a gente sabe o que é computador. Sim. Né? Então, o embrião ele recebe o download do papai e da família dele toda para trás, e recebe o download dos arquivos, das memórias afetivas da mamãe. Isso que eu ia te perguntar, o que está incluído nesse download, né? Na sua visão, nos seus estudos, tudo o quê? Dá exemplos assim de tudo. Tudo que eles viveram. Todas as memórias, memórias. Justamente. Então, a gente, para a ciência convencional, a gente recebe a cor da pele, a gente recebe o formato do nariz, do cabelo, se vai ser gordo, se vai ser magro, a gente recebe talentos para fazer conta, que é algo que eu não tenho. A gente recebe talentos para cantar. Né? A gente recebe talentos para cantar. Eu cantava nas igrejas, cantava. Mas a gente não recebe somente isso, a gente recebe aquelas coisas invisíveis. Então, a constelação trata do que é invisível. E é isso que incomoda a convencionalidade. Algumas pessoas não entendem isso. Então, eu recebo as memórias da minha avó, das duas avós. Então, nós somos, Carlos, assim, sintetizando, nós somos todos eles. Nós somos pai e mãe, somos 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós para trás, certo? E também somos, não apenas o vínculo, que eu anotei aqui, vínculos, os vínculos que podem interferir na nossa vida atual, nas escolhas que a gente pensa que foi a gente que fez, só que não, também entram pessoas de fora do vínculo de sangue. Entram pessoas que fizeram muito bem a alguém da nossa família lá atrás, a um tataravô, digamos, alguém que deu um terreno para uma avó nossa, por exemplo, né? Ou então, como uma babá. Minha irmã tem uma babá, teve uma babá, e essa babá, ela é tão maravilhosa que ela se tornou parte da família. Passa a fazer parte, sim, do nosso sistema familiar. Ou então, alguém que fez um grande mal à nossa família também, tirou uma vida, ou alguém da nossa família também fez mal, entende? Então, constelação familiar tem a ver com vínculos e tem a ver com clã. Clã. Sim. Primeiro, o nosso clã, que é formado do pai e da mãe e de quem veio antes deles. É o nosso clã. Esse nosso clã, Carlos, ele tem o mesmo sistema de crenças, valores e comportamentos, certo? E eu estava falando do livre-arbítrio. Pronto, então, na fecundação, o download é feito. Veja, a nossa avó, quando ela nasce, ela já nasce com o óvulo que vai dar origem a nós. Porque a quantidade de óvulo na mulher, ele é fixo. É determinado, certo? já, né? A gente já nasce, a mulher já é determinado, já nasce com X quantidade de óvulos. Então, veja como a ligação é profunda. A ligação é profunda, ela é celular e é espiritual. Por isso que temos acesso às memórias dos antepassados, que é confundido com o espiritismo. Não é porque existe um campo, justamente por sermos uma alma familiar, a gente pode acessar essas informações a partir do campo. Então, esse mesmo clã, esse mesmo sistema familiar,
ele vibra numa energia, tá? É, pronto, é a mesma energia daqueles pássaros que a gente vê no fim do dia, voando para a mesma direção, alguns peixes, pronto, é a mesma coisa. E até o termo, né, constelação, que é coletivo de estrelas, então é como se cada membro da família, cada integrante é uma estrela que está ali compondo um conjunto com os outros familiares, né? Então, constelação familiar é daí que vem o termo. Justamente, eu tenho duas árvores ali que eu deixei tá ali na outra mesa. Tem a ver, o que tem a ver com árvore, Ru? Tem a ver que a constelação, como é o clã que eu te falei, Carlos, imagine uma árvore que a parte da raiz a gente não vê, a raiz fica debaixo da terra, a gente não vê. Aí a gente vê o quê? A gente vê o tronco e os galhos, certo? Porém, a mesma coisa que eu e você estamos nessa geração, nesse ano. Nós não vemos mais nossos antepassados. Porém, voltando para a árvore, quem decide se a árvore vai ser bambuzeiro, macieira, bananeira, é a parte que a gente não vê, que são as raízes. Né? Então, o DNA daquela árvore e a nutrição para os galinhos vem dos antepassados. Nós tendemos a pensar assim: eu agora tenho, no meu caso, né, 60 anos, sou pessoa moderna, estudei, estou livre da influência dos antepassados. Só que não. Na verdade, Carlos, a gente é um pontinho, a pontinha de uma flecha para trás da gente, entende? É preciso você entender que atrás de você tem uma multidão de gente que foi deles que você veio. E essas pessoas interferem na nossa vida muito mais do que a gente queria e E, muito mais do que a gente imagina. imagina, era o que eu ia Imagina, falar. era o que eu ia falar. Quer que Ó, eu dê um exemplo meu? vai dar um exemplo, mas antes disso, só para segurar a sua atenção aí, eu gostaria de sugerir nesse momento que você considere se inscrever no canal Mistérios do Desconhecido, que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, parentes e pessoas que podem se interessar por essa temática. Aqui a gente fala de tudo, a gente não tem preconceito, falamos de experiências de quase morte, de experiências fora do corpo, de ufologia, hoje de constelação familiar, justamente com uma pessoa que já falou de experiências de quase morte. Então, de certa forma, muitos desses assuntos se encontram e estão conectados aí dentro do guarda-chuva, debaixo do guarda-chuva dos mistérios do desconhecido. E você pode fazer como fez a Rosane, mandou uma mensagem para a gente no e-mail mdd.canal@gmail.com. Ela mandou um e-mail contando, né, a história dela, né, a gente leu aqui, achou muito interessante, achamos que valia muito compartilhar não apenas com a gente, mas com o nosso público, que está aí espalhado por vários países, pelo Japão, Portugal, Estados Unidos, vários países da Europa, países vizinhos aqui da América do Sul, no Chile, no Uruguai, na Argentina, que já recebemos mensagens. Então, você pode e entendo que deve compartilhar se você tem experiências em qualquer um desses fenômenos que eu falei, né? Coisas estranhas em casa, objetos que mudam de lugar, barulhos. A gente vai se interessar muito em ouvir a sua história. Então, em última análise, se você não tiver nenhuma história para contar, coloca pelo menos aí que lugar do Brasil ou do mundo você assiste a gente. Então agora, Rosane, por favor, fala aquilo que você ia falar. Bom, exemplo dessa influência, dessa interferência, Carlos, que qualquer pessoa pode perceber, pode sentir, é quando eu tinha 11 anos, outra história lá do passado, tá? Mas é um exemplo claro do que eu acabei de falar, do nosso clã, da energia. Somos energia. Quando eu tinha 11 anos, eu estava na fazenda. Meus avós maternos tinham fazenda no interior da Paraíba, que hoje é Hollywood nordestina. Tinha uma fazenda lá grande, e todas as férias escolares a gente ia para lá. Um belo dia eu estava. Tinha aqueles tipo rio, poço que a gente ia tomar banho de rio lá. Estava eu e as primas, só as primas.
tomando banho no rio e eu fiquei cega, de repente. Uau. Dentro d'água, eu estava dentro d'água e fiquei cega. E eu comecei a dizer, eu tinha 11 anos, e eu comecei a dizer que eu estava cega, só que nenhuma delas acreditou, achava que eu estava. É brincadeira, Eu né? comecei. Crianças. Lógico, coisa ridícula, absurda, como assim? Aí eu fui começar a tatear para encontrar a margem, consegui, e falei, eu tô cega, me ajuda, quero ir para casa, quero ir para casa, quero ir para a fazenda. E uma delas, prima minha, mesmo dando risada, me levou até lá, eu peguei assim no braço dela e me levou até lá. Passou, a gente estava em pleno interior da Paraíba, naquela época não tinha nem eletricidade na fazenda. Mamãe chega em João Pessoa e me leva para o neurologista. Naquela época, o recurso que tinha era eletroencefalograma, e não deu nada, deu nada. No mês seguinte, eu tive novamente o desmaio. Eu estava na casa da vizinha, caí de E, novo. e a visão voltou em algum tempo algum depois? Como tempo que foi? depois? Como que foi? Sim, então, desculpa que eu pulei. Eu Ah, fiquei cega e ela me levou, fomos andando até a fazenda. Eu lembro de mamãe me botando numa rede e eu dormi muito. Acordei, acho que eram as 2 horas da tarde. Graças a Deus, acordei enxergando. Ah, uma coisa assim, se você puder anotar aí, é a questão dos segredos de família. Os segredos aparecem também na nossa vida, entendem? Então, passou o tempo, fomos para João Pessoa. Mamãe me leva para o neuro, faz eletroencefalograma, faz tudo. Não deu nada. No mês seguinte, de novo, desmaio. No outro mês, de novo. E assim, na época que eu ia menstruar. Passou o tempo, passou o tempo. Sim, e eu, antes disso, na minha infância, eu sempre gostava de olhar muito para o céu, eu sentia uma saudade do céu, e eu sentia uma, um interesse grande por uma irmã da minha mãe, a irmã dela mais velha, que eu não conheci, minha tia mais velha. Ninguém falava dela e eu, de repente, comecei a me interessar muito por ela, mas, você sabe, assuntos que trazem dor, a família não gosta de falar, faz todo sentido, né? Ela era a irmã mais velha de mamãe, eu sou filha mais velha e ela morreu com 17 anos, enfim. Aí passa esse tempo todo, eu chego aqui na Holanda, começo a estudar sobre autoconhecimento, as leis do amor, da constelação familiar, da visão sistêmica, isso e aquilo. E aí eu resolvi comprar 2 cursos sobre constelação familiar e antes de abrir o primeiro curso, eu falei, antes eu vou vou procurar uma pessoa aqui, um constelador que me atenda. Achei uma psicóloga, ela é psicóloga e consteladora. E aí, Carlos, foi que eu comecei a entender as leis da constelação, que a primeira lei é a lei do pertencimento, que é aquela lei que diz que todos têm o direito de pertencer, ninguém pode ficar excluído, ninguém pode ser esquecido. E aí, na conversa com ela, foi essa a experiência que veio. E aí, essa minha tia, Carlos, ela era epiléptica, ela sofria de epilepsia. A cada mês que ela ia menstruar, ela desmaiava. nossa. Só que eu não sabia disso. Entende? Aí depois que eu fiz essa primeira constelação, que a minha mente se expandiu, eu comecei a entender uma opção de coisa, eu fui perguntar à mamãe. Então eu descobri que ela morria de vontade de tomar banho de rio com a família. Não podia, vovó não deixava, porque ela tinha ficado cega. Quando ela tinha 4 anos de idade, cega de um olho, ela enxergava muito mal, porque meu avô era fazendeiro, né? Tinha plantação, tinha morador, tinha cortador, ajudava ele. Tinha alguém com a faca e pegou no olho dela, quando ela Puxa tinha vida. 4 aninhos. Então, olha as similaridades, e eu não sabia nada disso. Então, ela tinha problema de visão, ela queria tomar banho de rio, ela não podia. Ela era convidada para cantar nas igrejas, eu também. O que mais, gente? Ela era mais velha, eu também. Ou seja, não é uma linha de sucessão que é só de pai para filhos. Na diagonal também
você também traz elementos dessas pessoas. Também. O assaltante, o assassino e a vítima também entram. Como eu falei no começo, quem fez mal e quem fez bem passa a fazer parte também. Tá, então vai muito além do sangue familiar, extrapola, porque tem pessoas que vão ter influência e vão ter conexões, mesmo não tendo aquele mesmo sangue daquela família, então. Por exemplo, o sexo é uma conexão. Por isso que existe, não sei se você já ouviu falar, o tão chamado divórcio energético. Entende? Às vezes a pessoa chega e fala, eu queria tanto encontrar meu príncipe. E aí você coloca assim, e a pessoa já teve um namorado há 1000 anos atrás, nem pensa mais nele, de repente aparece essa pessoa colada na pessoa. Por quê? Porque somos energia. Então, o sexo é um vínculo, entendeu? É um reconhecimento que acontece, por exemplo, né? É Ah, porque, ah, geralmente, quando nós somos energia e somos emoção. Nós não somos uma máquina, somos emoção pura, né? Então, aquele vínculo emocional que ficou com aquela pessoa com quem a gente dormiu, tudo fica registrado. Tudo fica. Carlos, hoje em dia, como eu falei, é fácil a gente entender, porque hoje em dia a gente sabe o que é arquivo, arquivo de computador, né? As pastas, diferentes assuntos. Mas que seria muito bom que a pessoa entendesse é que tudo fica registrado. E todos somos um. Somos todos um, não somos separados. Não é assim, vou para morar na Holanda, minha família ficou no Brasil. Sim, eles ficaram fisicamente no Brasil, só que a gente é eles. sim. Somos todos um. Você é literalmente herdeiro do seu clã, né? Exatamente, exatamente. Outra coisa muito importante são os bebês que não nasceram, filhos que não nasceram, ou nasceram e morreram imediatamente. Aqui eu mandei fazer uma tatuagem aqui na Holanda, tá vendo aqui? Sim. Porque aqui eu pedi assim, porque aqui é a linha do tempo, Uhum. os meus ancestrais e a minha descendência. Aqui sou eu, aqui são os 3 filhos. E aqui eu pedi para o rapaz aqui do tatuador fazer um pontinho, porque eu falei, just in case, né? Vai que eu usei DIU muito tempo, vai que veio um Deixa, bebê e eu não fiquei sabendo. deixa eu só perguntar pro Marcelo levanta o braço de novo só para o Marcelo ver se apareceu. Tava aparecendo que eu tô no meu telefone, que tá como referência, a minha janela da minha imagem tá bem em cima da tatuagem. Baixa um pouquinho só, baixa um pouquinho só. Isso. Mas apareceu, né? Você falou que apareceu. Não, tranquilo. Pode seguir, por favor. E você colocou um pontinho, então, just in case, apenas em caso de. Por quê? Sim, porque é assim, Carlos, eu perdi 2 bebês, perdi 2. Eu tenho um filho vivo, mas eu sou mãe de 3. Quando a consteladora falou isso para mim, eu fiquei assim, em choque, porque fez todo sentido. Para mim fez todo sentido, eu me emocionei muito. Ela falou, Rosane, você é mãe de 3. Entende? Então, a lei do pertencimento diz, todos têm o mesmo direito de pertencer. Ninguém pode ficar de fora, excluído, esquecido. Enquanto tiver um excluído, vai travar alguma coisa na nossa vida, ou travar a vida financeira, ou a vida profissional, ou você vai falir como eu falia. Eu falia o tempo todo nos relacionamentos, entende? Porque é a maneira, Carlos, que esse mesmo sistema familiar encontra de dizer assim: pare, minha filha, pare e vá olhar para dentro de você. Vá buscar ajuda sistêmica. O que é sistêmico, Carlos? É a visão sistêmica. O que é sistêmico? É conjunto. É o que o médico diz assim: olha, sua doença é hereditária. É sistêmico, é genético. Uma pergunta que você falou que
todo mundo, todos nós temos esse direito ao pertencimento. Uma dúvida que surgiu assim de alguém que está tomando aí contato com esse assunto nesse momento. E aquelas pessoas solitárias que, de repente, a família inteira faleceu, tem um irmão que tá em outro estado, em outro país. Como que fica uma pessoa dessa que, na configuração atual da vida dela, não tem esse contato com parentes, com ninguém? Tipo, vamos dizer, está sozinha no mundo. Como que você enxerga? Existe uma explicação para esse tipo de ocorrência que não são poucos casos. A gente sabe que existem pessoas assim. Como que você, como terapeuta, né, desse tipo de constelação familiar, como que você enxerga isso? Toda a situação onde a gente está contrária à vida, na verdade, a gente está honrando alguém do nosso clã. E honrando aqui é sinônimo de imitando. Tá. Tá. A gente honra da maneira certa ou da maneira errada. Honrar é imitar. Então, Seguindo padrões que foram feitos no passado. Beleza. exatamente, é quando a gente. Porque essa pessoa solitária, Carlos, ele está no movimento contrário à vida. Né? A vida, olha como é linda a palavra vida. Vida tem a ver com cor, tem a ver com comunhão, tem a ver com companhia, celebração, com relacionar-se. Então, a pessoa que se isola, ela está no movimento contrário à vida. Ela está certamente, muito certamente, honrando, imitando, carregando a dor de alguém do clã dela. Entende? Assim, mas não necessariamente, alguns casos é por opção dessa pessoa, e em outros casos não. Assim, a pessoa não tem culpa, por exemplo, se os parentes do pai e a mãe faleceram, ela não tinha tios, não tinha avós, de repente ela pode ter ido para um orfanato, ou se já tinha alguma idade, né, se já tinha uma certa idade, acabou não indo e ficou sozinha na vida, né? Eu digo esse tipo quando não é por uma escolha pessoal, né, de se isolar porque não se dá bem com as pessoas. Então, mas a questão é, tudo que eu estou lhe contando aqui não é racional, não é consciente, é Uhum. inconsciente. A pessoa escolhe, ela pensa que ela escolhe, eu prefiro viver só, ninguém me incomoda. Não, não é um movimento consciente, é inconsciente. E assim, você falou a palavra culpa, o objetivo da constelação familiar é exatamente remover a culpa de dentro da gente. Ninguém tem culpa de nada. Para a visão sistêmica, não existem culpados. Ninguém é culpado de nada. Foi assim que a vida chegou para ela, entende? Pronto, foi assim que a vida chegou. Então ela não tem culpa. Agora, se ela permanece isolada, Carlos, porque veja, o amor, a vida, ela quer ser perpetuada, né? Então, assim, a pessoa que está trancada na casa, se ela estiver feliz, servindo a vida através do trabalho dela, ok, certo? Porém, a maioria das pessoas que está isolada, Carlos, ela não está feliz. Ela Ah, tem um sim. discurso de felicidade, é outra coisa. É, Porque a gente se protege das nossas dores com lindas narrativas. ela quer se dizer feliz, muito bem consigo mesma, tal, mas precisa ver se na página 2 continua, né? Que às vezes até é autêntico, ela tá feliz com o termo solitude dela, beleza, mas muitas vezes não é. Ela tá fazendo de conta que tá tudo bem, que ela tá na melhor, mas não é bem por aí. Nós somos a historinha que contamos para nós mesmos. Para nós mesmos não tem como mentir, né? Não tem como dizer que tá tudo bem, que é porque a gente sente que não está, se não estiver. Nós somos a historinha que contamos para nós. Nós somos a narrativa que contamos para nós. Ou seja, se eu quiser, eu vou encontrar desculpa para tudo. Entende? Eu sou a historinha que eu conto para mim, que eu escolhi contar para mim. Ah, eu vivo muito, muito acima do peso porque é por conta da tireoide. Ponto. Ponto. Eu sei que existem pessoas e a obesidade também é vista à luz da visão sistêmica,
Existem pessoas que fazem de tudo e não conseguem. E é aí que entra a constelação, entende, Carlos? Porque a causa é mais profunda. Pode não ser Sempre apenas é mais orgânico. profunda. Não. A causa sempre é mais profunda. Então, é preciso pensar sobre o que você está pensando. Qual é a historinha que você está contando para você, por exemplo, que não quer tentar se relacionar novamente? Entendeu? Qual é a historinha? Ah, porque eu fui traída, Ru. Fui traída no meu primeiro casamento, pronto. Nunca mais conheceu ninguém. Não, homem não presta. Pronto. Essa é a historinha que ela conta para ela, entende? Homem não presta. Acabou aí a história que ela conta para ela. E ela sonha em ser beijada, ela sonha em andar de mãos dadas. Mas ela diz: não, homem não presta. Bom, fica só. Por falar em relacionamento, que você trouxe agora esse tema. Por exemplo, quando que seria o caso, um casal não deu certo? Então, quando que seria o caso de buscar, né, uma nova pessoa ou voltar naquele e tentar resolver questões? Assim, você entende que as duas situações são possíveis, ou depende do caso? Como que é analisada uma situação dessa? Carlos, existe na visão sistêmica uma expressão chamada amor à segunda vista. Uhum. Quando a gente olha para alguém e se apaixona, a gente está olhando amor à primeira vista, né? A gente não está vendo a pessoa como ela é. Não Aí conhece nada. casa, convive, conhece nada. Aí, passa o tempo, se casou, teve filho, enfim, passaram-se os anos. Aí começam as queixas, 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 queixas. Esse casal, ele pode dar um passo atrás, dependendo do estrago feito aqui, e, e praticar esse amor à segunda vista. Para isso, é preciso que ambos saiam da postura infantil e assumam uma postura de adulto diante da vida. E pare de acusar o outro, e pare de culpar o outro, e comece a entender por que foi que eu atraí essa pessoa que me machuca. Entende? E aí é uma escolha pessoal. Ambos podem fazer, e aí o relacionamento tem grandes chances de continuar, ou só ela pode fazer, ou só ele pode fazer. Aí o É, relacionamento acaba, porque quando ambos não querem, não tem mais relacionamento. Entendeu? ou, Então, o que muda a nossa vida é a maneira que eu olho para a vida, é a maneira que eu entendo que eu sou responsável por minha vida, que é uma postura de adulto. e aí acho que vale aquele dito, né? Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, os dois não se relacionam também, né? Porque é impossível. Se um não está disposto a querer descobrir e entender as causas do desentendimento, não tem como seguir por aí, né? Aí, nesse caso, seria a situação de seguir adiante, tentar com outra pessoa. Justamente. Agora, a pessoa perde muito em ficar apenas acusando o outro, entende, Carlos? Por quê? Porque imagina, num planeta de 8 bilhões de pessoas, ninguém se esbarra por acaso. Não existe acaso. Eu atraí aquela pessoa porque o que está dentro está fora. É um princípio hermético, né? O que Sim. está dentro está fora. Eu sou energia. Se eu sou uma pessoa cheia de feridas, cheia de carências, eu vou atrair alguém que vai me machucar. Lógico. Ah, por Veja afinidade. o meu próprio exemplo. Enquanto eu era dependente emocional, eu só atraí pessoas que não queriam me assumir, homens infantis, infantilizados, fracos. Quando eu entendi, aceitei, que foi muito difícil para mim aceitar que eu tinha valor, nessa hora, imagina assim, as engrenagens aqui dentro, dando curto, sabe? E os padrões mudando, a gente muda a nossa frequência, como um rádio. As estações, a gente passa a sintonizar outras frequências.
Por isso que a gente, para sair de estado de sofrimento, de escassez financeira, de escassez afetiva, etc., resumindo, o que precisa ser feito é uma mudança de mentalidade. Veja, na hora que a partir do momento que eu assumi para mim que eu tinha valor, eu encontrei meu príncipe. Quão Entende? rápido Então, foi isso? Foi isso. e eu assumi a responsabilidade, eu parei de acusar os homens. E quão rápido foi isso? A partir do momento de você entender, perceber, né, aceitar isso, quanto tempo demorou mais ou menos? Foi bem rápido. Foi bem rápido, porque você, não sei se você lembra, né? Eu sei que você entrevista muita gente, mas eu vivia em sites de relacionamento, eu estava há 10 anos. Então foi bem rápido a mudança do padrão de homens que que começou a aparecer para mim. Uhum, uhum. Não aparecer para mim, mentira. Eu é que ia lá e dizia hi, hello, hi, how are you? Eu ia, né? Você tinha essa postura proativa, né? Pronto, é isso, gente. É assim, o sonho era meu. É isso que é ser adulto diante da vida, sabe? E tem outra expressão também da visão sistêmica que é a falta de força para a vida. O adulto fica na postura infantil a vida toda. Então, eu falei, é meu sonho. Então, eu vou atrás do que eu quero. E aí eu começava, dava bom dia, chamava, né? Mas apareceu o que agora é meu marido e apareceu outro. Olha como mudou. Eu escolhi, Carlos. Sim. Entre dois, três. Entre três, qual que eu queria? Eu descartei porque era baixinho. Baixinho tá fora, tava fora da minha. Não fiquem chateados, baixinhos. Ah, teve isso também. Rosane, teve um comentário no outro vídeo de uma pessoa. Eu entendi muito tranquilamente o que você disse, mas a pessoa falou assim: ai, porque ela não gosta dos latinos? Você ficou ofendida. Gente, não fica ofendido com isso. É que pra ela, o gosto dela, ela estava cansada, não era aquilo que ela queria. Eu super entendi, não. Ela, né, se sentia atração por esse perfil, deixa ela correr atrás do que satisfaz, do que ela tem afinidade, do que ela quer experimentar. Não fiquem chateados, é uma questão de preferência pessoal. Gente, olha, cada um de nós tem uma consciência a cada idade. Quando eu falei aquilo, eu contei algo que eu estava vivendo naquela época, eu estava cansada de sofrer. Eu estava há 10 anos em estado de relacionamento, eu estava envergonhada diante da minha família de ser falida na vida, em todas as áreas, mas principalmente na vida amorosa, eu estava com vergonha e eu me arretei, sabe? Eu falei, não é possível agora se eu mudar de origem, não é possível, mas eu jamais. Ó, você é um latino maravilhoso, você, Marcelo, os Obrigado. maridos de alguns marido de algumas amigas. Tem gente muito boa de todas as etnias, ponto. É isso. Assim, você teve experiências ruins com os maus exemplos da nossa etnia latina, pronto. Em todo lugar tem gente boa e ruim, ponto. Né? Onde é que eu estava? Sim, então, naquela época, apareceram 3. Olha como mudou, Carlos. Né? Por causa da energia. Agora, eu preciso dizer isso. O encontro com alguém legal, a mudança da energia proporcionou? Proporcionou. A mudança da mentalidade mudou o tipo de pessoa que veio até mim, como somos energia. Porém, se não fosse o conhecimento das leis sistêmicas, Carlos, eu poderia já ter perdido esse marido. Eu mesma ter perdido. Por quê? Justamente por... Desculpa, pode falar. Não, conclui seu raciocínio. Você poderia ter perdido justamente por quê? Por causa da culpa. Porque, assim, eu sei que eu deixei minha mãe mora no Brasil sozinha, né? A idosa mora só, por opção dela, mas mora só. E aí vem a outra lei da constelação familiar, que é a lei da hierarquia, que está muito presente na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que fala justamente dos clãs. De Davi até não sei quem, foram não sei quantas gerações, aí fala o nome de todo mundo daquela tribo, de Davi até Jesus, ou seja,
no Novo Testamento também está falando, ou seja, é algo muito importante a gente conhecer a nossa origem, que hoje em dia é um costume que acho que vai se acabando cada vez mais, depois de televisão e tudo. Ninguém se reúne mais para saber a história da família, que é uma grande perda. Então, a lei da hierarquia. O que é que a lei da hierarquia diz? Quem veio antes é grande. Quem veio depois é pequeno. Ou seja, meus pais vieram antes de mim, tá? Então, em relação a eles, eu sou pequena, porque é uma linha do tempo, tá? Imagina a linha do tempo na eternidade. Então, papai e mamãe são grandes e eu sou pequena. Eu, em relação ao meu filho que veio depois de mim, eu sou grande e meu filho é pequeno. Quando uma criança ou um bebê percebe o conflito entre papai e mamãe. Peraí. Tá dando para ver? Sim, sim. Sim, sim. Quando a criança percebe o conflito. Então, tá aqui, a criança, né? Papai e mamãe veio antes e a criança veio depois. Ok. Só que o que acontece? Porque tudo que eu estou lhe dizendo é inconsciente. Inconsciente invisível. Uhum. A criança percebe que aqui, entre eles, tem um conflito. A criança, Carlos, ela não entende. Ela ama demais esse pai, essa mãe, tá? Ela não tem condições de elaborar esses sentimentos. O que é que ela acha? Ela interpreta que, se eles têm um conflito, a culpa só pode ser dela. Então, ela sai daqui da frente, da linha do tempo, e ela vem para cá e se coloca no meio de papai e mamãe, e aqui ela cresce internamente, se sentindo responsável pelo bem-estar de papai e de mamãe, só que ela não é. E essa quebra da lei da hierarquia, onde a gente deixa de ser filho e passa a achar que é pai do nosso pai, mãe da nossa mãe, e passa a criticar a maneira do papai viver, criticar e julgar a maneira da mamãe viver a vida dela, essa postura nos atrapalha. Aquela hora eu ia te perguntar para você justamente discorrer um pouco sobre essas leis, assim, né? Existe um número específico? Quais são? O que você poderia dizer? Uma delas você já falou agora, né? Então, fala um pouquinho sobre as outras que você julgar importantes. Olha, a primeira eu já falei que é a lei do pertencimento. Todos pertencem. Tá. Tá. O bebê que se foi, pertence. Ele não é aborto, ele é filho. O bebê que se foi, ele não é primo, não é aborto, é filho, é irmão, entendeu? É a lei do pertencimento. Todos pertencem. Um avô, por exemplo, um avô que era alcoólatra e foi excluído, foi expulso de casa. Nunca mais ninguém viu. Um neto pode apresentar sintomas de TDAH, de depressão, justamente para a gente entender que aquele avô trazia vergonha, bebia, mas ele faz parte. Porque a nossa visão é só para a gente, porém, a visão sistêmica, ela vê e ela dá um lugar, e ela dá o direito de existir a todos. É a lei do pertencimento. Tá? Todos têm o direito de pertencer. Não é que a gente vai dizer assim, vou fazer vista grossa aos erros do meu pai violento. Não é isso. É apenas dar um lugar, dizer, o meu pai é meu pai. Ele é da família. É dar um lugar. Entende, Carlos? É a lei do pertencimento. A outra lei é a lei da hierarquia. Quando eu preciso parar de julgar as escolhas que minha mãe fez, por exemplo, e faz. Preciso parar de julgar as escolhas do meu pai. E a gente julga, Carlos, muito facilmente. A gente julga até quando sente pena. Ah, minha mãezinha, tadinha, sofre tanto, minha mãe é tão infeliz. Em outras palavras, eu estou dizendo, se fosse eu no lugar dela, eu faria melhor.
E como lidar com essa situação? Do jeito que a constelação familiar entende como correto? Então, é quando eu entendo que eu não posso julgar a minha mãe e achar que eu faria melhor no lugar dela, não. Porque eu não nasci na época dela, eu não recebi o que ela recebeu. É muito simples, é só parar de julgar. Entende? É parar de criticar, suspender o julgamento. Tem a ver com compreensão, então, né? Já traz cura para a nossa vida, entende, Carlos? Porque nós, filhos, alguns filhos, eles se acham no direito, como eu fui esse tipo de filha, que só criticava pai e mãe. Ou seja, quando eu critico pai e mãe, eu estou achando que no lugar deles eu faria melhor. Eu estou quebrando essa hierarquia. Outra coisa também importante é que minha mãe sofre, é infeliz. Sim, mas a gente precisa entender que ela tem o próprio destino. Entende? A nossa mãe vai lidar e arcar com as consequências das escolhas dela. Assim como eu lido com as consequências das minhas escolhas. Sabe? Então, é um movimento assim, Carlos, onde você tem a dignidade de ser quem você é. É quando eu paro de querer mudar você. Sabe? A gente não pode mudar o outro. É quando a gente aceita que o outro é como ele é. Isso tira a culpa, tira a crítica, isso traz paz. É quando eu paro de desejar que o meu pai, que nasceu lá em 1900 esse bolinha, tivesse chegado para mim e dito: minha filha, eu te amo, você é minha princesa. E ele não tinha condições de falar, porque ele, por sua vez, já trazia muitas dores, muitos bloqueios, entende, Carlos? Então, a constelação, o objetivo dela é fazer a gente parar de julgar, parar de cobrar que o outro seja como eu quero. Isso que traz cura para nós. E É a isso que eu... terceira lei é a lei do equilíbrio, desculpa, é a lei do equilíbrio, que é, por exemplo, entre cliente, o vendedor da loja e o cliente. O vendedor vende roupa aqui, tá? O cliente precisa pagar. É energia de troca, tá? Terapeuta, cliente, né? Só existem duas exceções para a lei do equilíbrio, que é justamente a relação de pais para filhos, porque é impossível retribuir a vida que a gente recebeu do pai e da mãe. A vida é algo muito grande, muito antigo, muito. É uma coisa muito grande a vida, não tem como a gente pagar a eles a vida que recebemos deles, não tem, né? A gente pode, no máximo, passar a vida adiante através da nossa descendência. Agora, equilibrar é impossível. Então, a relação pais e filhos não existe equilíbrio. E outra exceção é a relação de professor e aluno. O professor derrama o saber, o aluno recebe o saber. Não tem como o aluno saber mais do que o professor, entende? Agora, as outras relações de casal, por exemplo, casal, aqui, casal, eles são do mesmo tamanho, não existe ninguém é maior, são equivalentes, entende? Uhum. Uhum. Eu acho só que ele não Só precisa que pôr na não altura do precisa pôr rosto. na Acho que altura do você rosto. Acho que colocar você colocar abaixo do seu queixo abaixo do já seu queixo já visualiza, né, Marcelo? visualiza, né, Marcelo? Não, tá perfeito. Tá Aí tá perfeito, bom. aí tá bom. O casal, ele é equivalente. Sim. É outra lei do equilíbrio, que tem mulher que quebra, porque ela começa a achar que ela sabe mais do que o marido, ela se torna mãe do marido. Pronto, aí, meu filho, ferrou o relacionamento. Aí não tem mais relacionamento. Aí, entende? Eu falo muito, Carlos, desculpa. Não, tá desenvolvendo o tema, tá ótimo, tá bem interessante. E na visão da constelação familiar, eu vou falar um termo que eu acho que a maioria aqui do nosso público entende isso. Família de comercial de margarina. Existem famílias perfeitas nesse nível que ninguém discute com ninguém, vai tudo às mil maravilhas. E a gente sabe que tem aquelas famílias assim que tem os maiores arranca-rabos aí, bem complicadas as relações.
Eu queria que você falasse, começando pelo que eu trouxe primeiro aqui. Existe comercial de família de comercial de margarina? Não, não. É dentro das famílias que as feridas são feitas, entende? Porque assim, Carlos, e aí eu vou pegar carona em uma fala da visão espírita que diz assim, que não é o caso, mas eu lembrei dessa frase agora, que diz assim, que inimigos antes de nascer e família depois que nasce. Tem essa explicação da visão espírita. Não sei se é por aí. Agora, família comercial de margarina pode ser que daqui a milhões de séculos, depois da Existe. transição planetária, na outra dimensão, da sexta dimensão, sétima dimensão, pode ser. Aqui não. Aqui não. Só uma explicação para quem de repente for um pouco mais novinho, é que alguma dessas, acho que o Doriana, sei lá qual, alguma dessas marcas, eles faziam os comerciais que a família acordava junta com um cachorrinho, tudo muito bem iluminado, muito bonito, se preparava, sentava para tomar o café da manhã, e a gente sempre comparava, minha família não é assim. Primeiro que às vezes nem dava, nem coincidia, né, das pessoas acordarem no mesmo horário e estarem todas de bom humor e felizes para começar mais um dia de semana ali juntos, né? Então, é essa a ideia quando eu trouxe isso, que vai que, né, que tem alguém mais novinho que não tenha visto isso, então fica aí a noção de comercial, de família de comercial de margarina, é daí que vem. Mas não só antigamente, Carlos. Aqui na Holanda também tem uma família que faz Ah, é? propaganda para o supermercado. Ah, e é uma família perfeitinha também. No E aí comercial ainda é. são, e aí ainda são loiros e de olhos azuis, né? Porque imagino que na média do holandês acho que é por aí. É. Que legal. Então é assim, querido, olha só, é muito difícil de existir essa família. Não, não, não vou ser radical e dizer não existe, mas assim, É pouco vamos provável. pensar juntos. Vamos pensar juntos. Falando um pouquinho aqui de psicologia das feridas emocionais, tá? Ferida da rejeição, que a criança sofre. Aqui é a criança. Ferida de rejeição, ferida de abandono, ferida de humilhação, de justiça. Esqueci da quinta ferida. Mas você entendeu, as feridas emocionais. A situação que gerou aquela ferida, Carlos, ela pode ter acontecido como rejeição, pode ter sido abandono real, mas pode ter sido apenas uma interpretação errada desse bebê. Entende? Não foi um abandono, mas o bebê interpretou como sendo, se, por exemplo, ele estava no berço, fez xixi, estava frio, ficou molhado, começou a chorar, papai estava fazendo leite, demorou a vir, a mãe estava fazendo outra coisa, demorou a vir. Ela pode interpretar que papai e mamãe são ausência. Já tem uma ferida aí, entende? É o conceito do amor interrompido na visão sistêmica. É quando a criança, ela, por algum motivo, por algum tempo, ela não tem acesso à mãe e ao pai. Aquela criança que a mãe foi ter o bebê na maternidade, a mãe recebeu alta, mas o bebê, por problemas de saúde, teve que ficar na incubadora, não pôde ir para casa. Então, a criança ficou longe da mãe, ela não pôde receber o amor da mãe, entende? No meu caso, que tive pré-eclâmpsia, eu tive que ficar um mês perto do meu filho, porque eu tive que tomar remédio para eclâmpsia, não pude amamentá-lo, entende? Então, tudo isso, a mãe está cuidando do filho, a mãe está amando o seu filho, mas o bebê, ele interpreta, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Entende? E aí pode-se gerar um padrão, um registro, um carimbo assim no inconsciente do bebê, dizendo assim, mãe, ou então amor, significa ausência. E essa pessoa vai ter problemas de relacionamento, entende? Ainda que ela própria não tenha consciência disso. O bebê, a pessoa que era o bebê, ele nem tem consciência que foi daí, mas ele fica com algo gravado. Não temos, Carlos, é assim, você falou uma coisa muito boa agora.
não temos consciência de quem somos. O Freud dizia isso. Ele dizia que a gente só conhece 5% da gente, e é muito verdade isso. A cada vez que, porque às vezes eu também busco uma colega para me constelar, lógico. Sabe? Então a gente é um aglomerado de emoções, de situações que estão armazenadas na gente. A gente não lembra, é impossível lembrar. Eu queria fazer uma pergunta e, a partir dela, a gente seguir para alguns casos práticos de questões e problemas e perfis de pessoas que podem buscar um tratamento aí dentro do que a constelação familiar oferece. A pergunta que eu queria fazer é juntando. Fica tranquila, você vai saber responder. Respondeu com muita facilidade até agora. Juntando, e eu não poderia perder essa oportunidade, juntando alguém como você, que teve essa EQM tão forte e ecoou por décadas na sua vida. Então, para ficar mais claro, partindo de alguém que é terapeuta sistêmica em constelação familiar e teve uma EQM, traduzindo, esteve do lado de lá, né, visitou aí esse mundo espiritual, esse plano espiritual, é, como que você entende relações familiares tão complicadas, ou entre pais e filhos, pai e filho, ou entre irmãos, relações tão conturbadas e tão assim, no nível de violência moral e até às vezes até física, né? Assim, é, pegando um pouco também do que se diz em estudos de espiritualidade, que as pessoas já se conheciam, elas voltaram para, entre aspas, acertar alguma coisa, ou tentar evoluir, tentar aprender com esse conflito, sendo colocadas aí no mesmo seio familiar, sob o mesmo teto. Como que você enxerga isso? Acho que tá bom. Muita responsabilidade de responder essa pergunta, mas como cada pessoa que vai ver esse vídeo vai interpretar da sua maneira, ótimo. Então, eu estou tranquila. Carlos, eu acredito sim que a melhor terapia, a maior terapia é o amor. O amor é a melhor terapia e a gente nasce justamente para aprender a praticar esse verbo amar. Na minha visão, a vida aqui para todos nós é uma salinha de aula. Eu estou numa salinha de aula, você está noutra, Marcelo está noutra, meu filho está noutra, seu seguidor está noutra. Cada pessoa tem o que ela consegue enxergar naquele momento, naquela salinha de aula, mas a matéria é a mesma para todos nós. E ela vai ter experiências, vai atrair pessoas, amizades, colegas de trabalho, relacionamento amoroso, pai, mãe, vai atrair esse povo todo justamente para aprender o que é amar. E aí, na minha experiência de profissional terapeuta, eu entendo assim, todos nós viemos aprender a amar. O problema é que nós não sabemos o que é amar. Nós aprendemos tudo errado com as novelas da Globo, por exemplo, com os filmes de Hollywood. Aprendemos tudo errado, Carlos. Porque não é idealizado, né? É diferente do idealizado, do romantizado, né? O próprio exemplo que você deu do comercial de margarina é mentira. É uma indução ao erro, né? Então, a gente aprendeu que amar funciona na base da culpa. Isso não é amor. Entende? As famílias, a gente aprendeu que amar era se sacrificar pelo outro. Um exemplo é exemplo de Jesus na cruz. As pessoas, elas focam no sofrimento dele. Como se o sofrimento fosse a salvação. E não é. A mensagem dele é o amor. Entende? Então, quando a constelação tem a ver, eu penso que o Bert Hellinger
escolheu esse nome por quê? Porque a gente terá força para viver bem, para avançar, para fazer dinheiro, para prosperar nos relacionamentos, quando a gente está no nosso lugar certo. Por isso, aquelas 3 leis: da hierarquia, da chegada na vida, do pertencimento, do equilíbrio. A gente terá a nossa força quando eu estiver no meu lugar certo. A visão sistêmica é uma ciência de relacionamentos, porque somos seres relacionais. Aqui agora eu sou um planetinha, a minha volta está orbitando pai, mãe, filho, funcionário, patrão, bisavô, marido, ex-mulher. Entende? A gente está aqui no meio. Quando eu sei qual é o meu lugar, quando eu aprendo a deixar o outro com o que é dele, quando eu paro de me sentir responsável pela felicidade da minha mãe e deixo de criticá-la, eu venho para um lugar certo. E aí, isso é amor. Quando você deixa de se preocupar com o que não te diz respeito, tem algo a ver isso? É um desapego de querer cuidar de tudo e querer que todos estejam bem, por exemplo. Você tem que cuidar do seu, se entender qual é o seu lugar e não se sobrepor, não querer ficar tendo expectativas com relação às pessoas. Porque quando eu saio do meu lugar, e, por exemplo, uma mãe que a filha dela virou mãe também, essa mãe, ela não vive a vida dela mais, Carlos. Ela renuncia a ela e vai criar o neto. Está tudo fora do lugar aí. Porque a filha dela não está sendo mãe do próprio filho. E ela não está sendo, sabe, ela está, é assim, é quando tem uma barganha. Relacionamento não pode ter barganha. Relacionamento, para prosperar, precisa ter respeito. Eu olho para você e vejo você como alguém inteligente, digno, que é responsável por si mesmo. Por exemplo, um relacionamento de casal. Na visão sistêmica, é assim, né? Como é que a gente vê, como é que a gente aprendeu, ainda mais eu, mulher, que a gente aprendeu que a gente tem que ser mãe do marido, tem que fazer a mala do marido, tem que cuidar da roupa do marido, tem que fazer a comida. Ah, filhinho, ainda chama de filhinho. Ai, Jesus. E em gerações passadas, ainda mais evidente, né? Ainda mais forte em gerações passadas. Entende? Então, além dela se sentir mãe dele, ainda chama de filho. Aí depois reclama que ele vai para a rua buscar outra mulher, ela se tornou mãe dele. Enfim. Então, como é que funciona, gente? É assim, ele, o homem, tudo bem, é homem ou mulher, não importa. Se é homem, 2 homens, 2 mulheres, não importa. Estou falando de um casal, tá? Um casal. Um se sente responsável por si. Ele cuida dele. Ela cuida dela. E ambos cuidam do relacionamento. Sabe, Carlos? Quantas mulheres deixam de se priorizar? Se esquecem delas, não tem mais sensualidade, não tem profissão, não tem carreira só para. Mas elas estão desatentas, se sentindo responsáveis pelo marido. E o marido, por sua vez, também aceita o papel de filho e cobra a postura da mulher dele como se fosse filho dela. Ele deve fazer a mala dele. Ele é responsável pelo que ele vai comer. Entende? Lógico que ambos vão combinar isso. É claro, gente. Então, são os papéis que foram trocados, porque foi assim que a gente recebeu a informação lá de trás. Está tudo certo, sabe? Tudo certo. Os nossos pais, nossos avós, gente, a gente não pode criticá-los por ter nos ensinado assim. Por quê? Porque antigamente a preocupação era com a sobrevivência, né, Carlos? Preocupação, quanto mais lá para trás, mais ainda, era manter o filho vivo, era a preocupação. Não era hoje em Sim, dia com sim. esse privilégio que a gente tem de conversar e saber o que é autoestima. Nossa tataravó não sabia o que era isso. Minha avó, minha mãe. Autoestima, terapia, autoconhecimento. A Por preocupação esse dela lado, Por era esse manter os... lado, a preocupação a delas era preocupação manter. delas era manter? os filhos vivos. Era alimentá-los. Entende? Aí depois
veio a preocupação que foi a época que eu sofri, né? Que é a questão da aparência. Se meus filhos forem bem conceituados na sociedade, eles vão ter um futuro bom. Aparência, cala, todo mundo finge que é feliz. Todo mundo finge que é feliz, vamos ser doutor, fazer faculdade. O sucesso está em fazer faculdade, ponto. E aí a vida avançou mais um pouquinho. Hoje em dia sabemos que precisamos olhar para dentro da gente. Graças a Deus que eu nasci e peguei ainda essa transição, né? Era isso que eu ia falar aquela hora. Ainda que pareça que falta muito, temos muito por fazer, houve um avanço, acho que, de sociedade, né? Enfim, da humanidade, né? Por mais que existam muitas coisas no mundo inteiro a serem resolvidas, melhoradas, aprimoradas, mas houve muita evolução do que era há séculos atrás, né? Então, quanto a isso... E uma última... Pode falar. Isso também é um mover, na minha opinião, um mover da espiritualidade, Carlos. O Wi-Fi ter chegado a nós, eu imagino que lá na diretoria do céu eles decidiram assim, vamos derramar, gente, acesso livre à informação, que esse povo está sofrendo demais. Vamos liberar o Wi-Fi, YouTube de graça, informação de graça sobre EQM, sobre todo tipo de informação, porque esse povo precisa aprender. E terapias holísticas que fogem ao convencional, que olham para o que é invisível, como a constelação, como tantas outras. Entende? Não, legal. Legal. O que eu ia te falar era essa questão, só para fechar na questão dos relacionamentos, que eu falei de casais que se odeiam, ou mãe e filho, ou filha, filho e pai, mãe, ou irmãos que, né, têm uma relação muito, muito tensa, muito complicada. Quando um deles está disposto e o outro não, por ter já sido, de repente, muito agredido intencionalmente ou involuntariamente, sabe, quando a pessoa é agressiva, é porque não mediu as palavras e o outro ficou ofendidíssimo, mas quando isso se tornou um ciclo e foi repetido tantas vezes, aquele acuado, a exemplo como um cachorrinho que só sofreu maus tratos a vida inteira, quando alguém vem e quer demonstrar afeto, carinho, ele vai ficar arredio, ele vai morder a pessoa. Então existem pessoas com feridas emocionais que analogamente se comportam dessa mesma maneira, né, de repulso, de não querer. Como o que preconiza, o que recomenda a terapia sistêmica de constelação familiar nesses casos? Quando um está disposto a acolher e o outro já não quer mais saber por estar se sentindo machucado, o que você poderia dizer sobre isso? Como podem andar em dois juntos se um deles não quer mais? Não tem mais relacionamento aí. Então, Certo? aí, nesse caso, estaria ok o que está disposto. Vale a mesma máxima do casal, então. Quando um não quer, dois não se relacionam. Você diz assim, na família problemática, quando tem muita agressão, se está certo se afastar. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ok, vamos lá. A primeira recomendação para quem tem família cruel, narcisista, é se afastar mesmo. Porque ninguém pode ser curado, ou é muito difícil ser curado, num ambiente que lhe adoeceu. Sim. Tá? Sim. Quando eu falo assim de apaziguar, de parar de julgar, de parar de criticar, Carlos, esse movimento é interno. Então, digamos, a mãe narcisista cruel. Essa filha, a primeira recomendação dela é sair de perto dessa mãe. Para se tratar. A nossa alma, ela é lenta. Sabe? Nós não somos um miojo. 3 minutos está pronto. Não. Primeiro, a mãe narcisista, ou o marido, ou quem for, filho também cruel. Primeira recomendação é se afastar fisicamente, se for possível. Né?
Sendo possível, se afaste fisicamente, se afaste mesmo, corta. Dependendo do nível, porque estamos falando de níveis diferentes de abuso, Claro. de crueldade, se afaste. Tem situações e situações, né? Todo distúrbio tem seus níveis, né? Então você se afasta para se tratar, entende, Carlos? Agora, como eu sei, a gente sabe que a pessoa pode viver bem, pode viver com dinheiro, mas ela não vai viver bem se ela não tem paz. Foi o meu caso, entendeu? Então eu me afastei de lá e vim me tratar, e vim olhar para dentro de mim, fui buscar respostas para mim. Veja como já começou respondendo as perguntas de quando eu era adolescente, que eu começava a desmaiar. Eu já Sim. encontrei respostas já. Ou seja, quando não há. Eu entendo que existem tratamentos que membros de uma mesma família se reúnem para fazer essa terapia, mas também tem casos que a pessoa está ali realmente numa luta solitária. Então, ela mesma vai buscar se conhecer, evoluir, se tratar para, enfim, destravar aí muitos aspectos da vida dela. Acho que é por aí mais ou menos. Mas porque essa terapia não é feita em família, não. Ah, não, é individual, então, sempre é individual. Individual. Ah, tá. É, Eu achei que de repente, sabe, uma terapia de casal, terapia de irmãos, poderia ir junto numa sessão. Não é assim, então. Então, por favor, aproveita na resposta, já explica pra gente como funciona. tá. A pessoa que sofre, ela vai buscar ajuda para ela, tá? Como eu lhe disse, Carlos, a gente ao mesmo tempo, a gente tem o racional e o invisível. A gente tem o consciente e o inconsciente. Conscientemente, digamos, eu estou aqui sofrendo por N motivos, que eu fui falida, não tenho dinheiro, não prospero, minha mãe é isso, e meu marido só encontrou homem. Tá. Eu vou buscar ajuda, eu chego para o profissional sistêmico, eu vou buscar ajuda para mim, eu sozinha. Só que a visão sistêmica, ela entende que essa questão está comigo, mas ela não começou em mim. E para eu avançar para a vida e encontrar cura para mim, eu preciso resolver minhas questões com esses familiares. Eu preciso parar de julgá-los, eu preciso apaziguar essas mágoas. Eu preciso apaziguar, entende? Mas isso é uma questão, é um processo. É quando eu começo a entender que eu nasci nessa família por algum motivo, e disso não tem como eu fugir. Não posso mudar esse passado. Então não adianta eu ficar assim olhando para trás, dizendo a culpa é dela, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido. Não adianta. Eu só vou sair desse lugar que eu estou aqui e prosperar eu sozinha, eu buscando a ajuda de alguém, de um terapeuta sistêmico, para começar a corrigir no meu inconsciente os muitos relacionamentos dentro de mim. Para que chegue uma hora que eu consiga parar de olhar para trás acusando-os e eu consiga construir em mim o merecimento para eu assumir a responsabilidade por minha vida. E é por isso que a gente estagna na vida. É porque a gente, por fora, a gente está... estou longe dos meus pais, agora vou progredir. Não. E o inconsciente? O inconsciente tem aquela criança, tem uma criança ferida, agarrada na saia de mamãe e de papai. A constelação é feita só com quem vem buscar ajuda. A menos que o casal queira se tratar, que é raríssimo. Eu tratei um casal uma vez, fiquei felicíssima. Eu fico felicíssima quando o homem vem buscar ajuda. É bom demais. Porque o homem geralmente não precisa. Eu preciso. Então, eu acompanhei um casal que está junto, não se separou, está junto até hoje. Fiquei muito feliz. Aí é diferente. E também assim, Carlos, no casal,
Primeira consulta, os dois falam, depois é separado. Eu vou ouvi-la e vou ouvi-lo. Eu vou tratá-la e vou tratá-lo. E Certo? deve fazer muita diferença isso, né? Os discursos em cada situação. Carlos, é muito interessante, viu? Você vê um diz uma coisa, o outro diz, você fica assim. Ah, até conseguir que ambos aqui, que chegaram como duas crianças no corpo de adulto, duas crianças, um culpando o outro, criticando o outro, quando ambos consigam assumir a responsabilidade pela vida de cada um, consiga se ver como um adulto, responsável por si, e Que nem tudo é pare culpa de do criticar. outro, né? Entende? Aí sim, aí pode ser o casal dessa forma, mas a constelação é só para uma pessoa só. Isso. Não eu falo Não. mais. Eu queria te perguntar, né, ainda na questão de como funciona, né, como acontece as terapias, quantas sessões são? Algo como psicólogo, não tem o número certo de sessões, mas a partir de quanto tempo e de que tipo de empenho da pessoa que está ali se tratando começa-se a ver algum tipo de resultado? Para que tipos de queixas, de problemas que são trazidos? Trazidas são várias, pode ser medo de dirigir, medo de falar em público, Qualquer tipo mesmo de situação. qualquer tipo, Tá. qualquer tipo. Vício na família, o casamento, problemas no casamento, timidez, tudo pode ser, quase tudo pode ser. A gente só não constela, por exemplo, você chega aqui, uma mulher para mim e fala, quero constelar meu marido. Aí não, né? Não. Tem que ser voluntário, né? A própria pessoa precisa querer. Claro, agora, se ela disser assim, Ru, eu quero olhar para o meu casamento na constelação, tá massa, entendeu? Ou eu quero olhar para a entidade chamada relacionamento amoroso na minha vida. Aí a gente vai fazer uma linha do tempo de todas as pessoas que ela se relacionou, por um dia, por 10 dias, por um mês, a gente faz uma linha do tempo, porque a gente descobre um padrão. Tudo isso pode também. Como funciona? Carlos, tem várias maneiras de fazer, tá? Várias maneiras, porque entenda assim, as informações estão em volta da pessoa, estão na pessoa. Onde a gente vai, como a gente é energia e como a gente tem o download deles, aonde a gente for, a gente leva a informação. Pode ver que tem lugar que você entra e você diz assim, nossa, pesado aqui, porque você sentiu. Ou então você chega para alguém que você não conhece e fala, nossa, parece que eu conheço há anos, essa pessoa é legal. É energia, a gente sente. E aí, essa energia pode ser acessada. Tem hora que eu faço com esses bonequinhos aqui na mesa de madeira, tá? O importante é eu, como terapeuta, observar aquelas 3 leis que eu falei para você. Então, um campo de madeira, aqui, ó. Madeira eu coloco aqui. É uma maneira de fazer, tá? Então, aqui eu entendo, Rosane, que tem a linha do tempo. Aqui é o passado, aqui é o futuro. E eu escolho, de acordo com o histórico dela, o que ela me contou, das coisas que eu considero relevantes para virem aqui, eu pego e digo assim, esse bonequinho aqui, que ela não sabe o que representa, pode ser a mãe dela, pode ser o pai dela, pode ser o ex-marido, e eu pergunto assim, esse bonequinho aqui, fulana, como é que você olha? É confortável olhar? É desconfortável? Ela me diz tudo que ela está sentindo. Aí ela vai me dizer, Ru, eu gosto de olhar. Ou então ela vai dizer, vixe, eu não quero nem olhar para a tela. Certo?
são as informações. Digamos que só eu saiba que é relacionamento de casal, um relacionamento de casal que ela deseja ter. Aí eu digo, fulana, como é que você olha para cá? Ah, Ru, dá uma dor aqui, ou ela baixa a cabeça. Eu tenho que estar atenta, sabe? Então, o corpo fala e nossas emoções falam. Aí eu pergunto, bota onde? Aí ela diz, bota aqui, ou aqui, ou aqui. Às vezes, o relacionamento de casal fica aqui no passado. E aí eu boto esse aqui, faço as perguntas que eu acho que devo fazer. Esse aqui é ela, tá? Exemplo. Aí fica aqui. Aí eu boto a mãe dela, que ela não sabe que é a mãe dela, e fica aqui. Vou achar uma mulher aqui. Aqui, ó. Passado, presente e futuro. Como é que ela, Carlos, pode avançar e prosperar no relacionamento amoroso se no inconsciente dela a mãe está aqui, tapando entre ela e o futuro? E o relacionamento de casal está aqui atrás, preso a alguém dos antepassados. Simples assim. É simples. É posicionamento aqui. É uma construção, então, que vai sendo feita ao longo de muitas sessões e as transformações, então, realmente não tem um tempo, é o tempo de cada um, né, que vai determinar aí o ritmo do... Dependendo da dor da pessoa e da pressa dela em ser curada, uma sessão é suficiente. Uau. Entende? Dependendo. Essa é uma maneira, porque aqui eu vou ver onde é que ela está quebrando a hierarquia. Ela não sabe o que cada boneca representa, Carlos. Então, não tem manipulação. Ela não sabe o que cada boneca representa e eu não sei onde é que ela vai escolher colocar. Porque eu fico assim, olha, eu vou andar aqui com o bonequinho, onde você sentir que eu paro, para. Eu fico assim, ó. Mas na cabeça dela, ela atribui alguma pessoa ao boneco ou você diz quem é? Não, eu não digo. Você simplesmente vem com esse bonequinho é feminino, vou andar com ele. Ela que vai na cabeça dela criar, trazer alguém que existe para encarnar nesse. Não. Apaga tudo, apaga tudo. Eu escolho. Quando eu escolho um bonequinho, eu sei quem é o bonequinho. Eu sei. Ela não sabe. Ela ou ele, né? O cliente, não sabem. Por exemplo, você entende que é a mãe da pessoa. É, a mãe da pessoa. Pronto, essa aqui é a mãe da pessoa. Ela não sabe quem é. Eu sei que esse aqui representa a mãe dela, a mãe interna dela, a mãe inconsciente dela. Aí eu falo, fulano ou fulana, onde é que você sente que eu devo colocar esse boneco aqui? E na cabeça dela, ela não sabe que você atribuiu que ele vai ser a mãe. Não, ela não sabe, ela não tem ideia. Ela pode até pensar, deve ser minha mãe. É uma escolha inconsciente, então se ela fizer alguma elucubração, vai ser coisa da cabeça dela. Mas em tese ela não sabe quem é. Justamente. Aí eu digo, onde é que eu boto? Ela, eu não sei. Eu falo, respira, respira, respira. Eu vou andar aqui, tá? Você não tem certeza, eu vou andar. Quando você sentir que é o lugar, porque a pessoa sente, Carlos. A pessoa sente, isso que é massa. Você diz, tá bom. Aí eu tô por aqui, assim, eles. Aí, Ru, pode parar. Às vezes ela diz, não, um pouquinho para a direita, não, um pouquinho para a direita. Tudo tem um significado. O nosso inconsciente é simbólico. Nossa mente é simbólica, assim como o universo é simbólico. Tudo é símbolo, entende? Aqui. Às vezes ela fica assim, ó, colada. Foi aquele exemplo que eu te falei da pessoa que teve um namorado há 1000 anos atrás, que eu coloquei ele aqui na minha lista, aí trouxe para cá, só eu sabia que era ele, fica aqui. Só eu sabia que era ela, fica onde, fulano? Fica aqui, colado. Energeticamente, os dois estão juntos. No começo da sessão, por exemplo, do primeiro dia que vai ter né, esse encontro de vocês, a pessoa te conta alguma coisa. Eu tenho uma situação assim, assim, assim. Ela já cita, acho que algumas pessoas da família dela, possivelmente, pessoas do círculo de relações dela. E aí acho que a partir... É assim. Primeira, a pessoa acertou que quer a mentoria, porque agora eu faço um acompanhamento, sabe, Carlos?
Eu não faço mais somente uma constelação e a pessoa some, não, porque são emoções. Preciso Ah, saber como sim. a pessoa está. E como você falou, pode resolver em um dia, mas muito provavelmente não vai ser esse o padrão, né? Justo. E outra coisa, não é só fazer a constelação. O que foi que ela viu? Porque eu sei que cada pessoa, de acordo com a consciência que tem, vai ver ou não vai ver. Entende? Bom, então como funciona? Ela vem para mim, eu mando um questionário para ela. Um questionário. Eu tenho várias perguntas nesse questionário que eu considero relevantes. Claro que se a pessoa continuar comigo, outras questões virão. Sim. Mas, assim, basicamente, o questionário. Como foi seu relacionamento com seu pai até os 12 anos, por exemplo? E cada palavra e cada... Tudo conta, sabe? Tudo fala. Como foi o relacionamento com a mãe até os 12? Como foi a infância? Lembra da infância? Não lembra da infância? Tudo é relevante. Manda o questionário, ela responde. Aí eu levo para constelar. Cada constelação deve ter um tema. Bom, aí, Carlos, é por isso que eu tenho esses elementos. Eu escolho qual bonequinho, qual consciência vai entrar, certo? Então, essa é uma forma de fazer, mas não é a única. Além dessa, eu também posso usar, que eu já usei bastante, em vez de ser madeira, ser um pirex com água, porque a água é condutora da energia, né? Então, é por isso que os bonequinhos são diferentes. Tem essa base aqui, tá? E é impressionante que aqui eu não mexo. Quem mexe é a água. A janela fica fechada, não tem vento. E a gente quer ver para onde é que vai ela, para onde é que vai, fica perto de quem ela? Ela fica perto de quem é o bebê, os abortos, ficam perto de quem? Entende? Coloca um elemento que ela não sabe o que é, como esse fogo aqui, sabe? Aí eles se deslocam na água de acordo com o inconsciente do cliente. É outra maneira. Outra maneira, que é a que eu faço atualmente para a pessoa ver, eu crio um link no Zoom. Na minha sala do Zoom, entra eu e o cliente e eu convido colegas minhas, qualquer pessoa pode entrar como representante, tá? De acordo com aquele questionário que ela me respondeu, eu escolho quem vai entrar naquela constelação. Exemplo, a semana passada, retrasada, eu fiz a constelação de uma mulher linda, de 40 e poucos anos, que brasileira, mora aqui na Itália, e ela falou, Ruth, ela quer se relacionar com alguém, e eu, pelo acompanhamento dela que eu falo, ela é muito masculina, sabe, Carlos? Ela é linda, mas ela carrega uma energia masculina forte, que é a defesa da pessoa. Ela é hétero, mas ela quer encontrar um homem hétero, mas ela passa a mensagem com a roupa dela, com tudo dela, o gestual dela, parece um homem. Não se cuida, é desleixada. E aí eu gosto de olhar a queixa, essa dor, no profundo, que é o inconsciente. E a constelação é perfeita, porque ela mostra no profundo, na origem da questão, entende? Então, eu coloquei ela, a mãe, o pai, o feminino, a energia masculina, sabe? E se eu ainda tiver a foto, eu mando para você depois. Porque aí entra na sala do Zoom, fica aqui, ó, fica assim, várias carinhas, né? Vários rostinhos. Eu conduzindo a constelação, o cliente aqui e as pessoas aqui. Aí eu enumero. 1, 2, 3, 4, pai, mãe, cliente, a queixa, ancestral, se eu achar, enfim. Aí eu peço para o cliente escolher quem já está lá na sala, os rostinhos assim, eu digo, fulano ou fulano, escolha uma. As pessoas não sabem quem é a energia. Aí eu digo assim, fulano, escolha alguém para representar o número 1 da minha lista. Aqui, eu aqui na minha casa, número 1. Aí ela escolhe, fulana, Elizabeth, exemplo. Escolha outra para representar o número 2, que é o pai dela, mas ninguém sabe quem é, entende? Aí monta ali. E aí eu vou perguntando.
para queixa. Geralmente eu começo pela queixa, pela pessoa que está representando a queixa. Porque eu quero saber de onde vem aquela queixa. Se é do sistema do pai, se é do sistema da mãe do cliente, se é de uma avó. Aí eu pergunto à pessoa, a coleguinha que está representando a energia feminina, por exemplo. Para onde você olha? A pessoa vai dizer. Primeiro, ela diz como é que ela está se sentindo. Ela diz se ela está sentindo incômodo. Ela não gosta de olhar para a mãe da cliente. Ela gosta. Eu pergunto: você se conecta com alguém aqui desse campo? A energia feminina, entende? Para ver como é que está acontecendo no inconsciente da pessoa, entende? E aí, de acordo. Aí eu deixo cada um falar. Eu pergunto à representante do pai: como é que você se sente? Aí, do pai dessa moça, entrou assim, bem pequenininho na tela, a tela aqui do Zoom, aqui, grande, ele bem pequenininho, por quê? Porque ele não se sentia pertencente àquele lugar. A mãe dela era uma mãe muito controladora. Entende, Carla? Então, é o feminino ferido, é o masculino ferido. Então, na sessão da constelação, a gente deixa primeiro todo mundo falar, porque à medida que vão falando, essa energia vai sendo liberada. Porque isso estava preso dentro dela. Vai sendo liberada, sabe? Não existe nada forçado, muito pelo contrário. Às vezes a pessoa é resistente, sabe? Às vezes tem uma mãe, geralmente a mãe narcisista, ou mãe, a gente fala mãe, mas o narcisismo não é qualquer pessoa. Geralmente a pessoa que não sente desconforto, não sente tristeza, porque às vezes a gente chora muito, tem muito choro, lógico, acessa emoções antigas, tem choro, às vezes a pessoa pede para dar licença e vai no banheiro fazer xixi, porque tudo está liberando energia, entende? Da tontura, enfim. E às vezes a pessoa que causou aquela dor na filha, ela não sente nada, ela está de boa, sorrindo o tempo todo. Porque ali naquela sala, Carlos, é a alma das pessoas, aquele clã. Entende, querido? Não adianta, a constelação não mente. Mente, ela mostra agora. Se o cliente vai conseguir interpretar ou não, aí é de acordo com a consciência dele. Só uma dúvida que eu fiquei nessa questão que você falou de convidar outras pessoas para participar, não são as próprias, são pessoas que vão fazer às vezes de. É como se fossem os bonequinhos aí que estão simbolizando. É uma questão puramente de símbolo, não são as próprias. Tá. É um Exatamente. papel que eles vão interpretar ali, tá? E, ó, eu vou deixar uma pergunta no ar, aliás. É, em que nível, como que você entende que aconteçam essas curas, essas liberações de emoções, de situações? Eu queria que você elaborasse uma resposta no sentido assim, se é algo em nível de subconsciente, psicológico, envolve espiritual, mas segura aí, não responde ainda, que eu vou aproveitar esse momento para convidar você a se inscrever no canal Mistérios do Desconhecido, caso você ainda não tenha feito isso, que você curta, compartilhe esse vídeo com amigos, parentes e pessoas que você entende que possam se beneficiar desse tipo de conhecimento. Se você tem alguma história para compartilhar com a gente, como a Rosane fez, você pode escrever para mdd.canal@gmail.com e relatar ali para a gente a sua situação. E você pode também colocar no campo de comentários aqui embaixo a cidade no Brasil ou no mundo de onde você assiste a gente, beleza? Rosane, então, por favor, agora responde essa pergunta que eu deixei em suspenso aí. Essa cura, essas liberações para que a vida da pessoa caminhe, seja em qual aspecto for, você entende que essa cura aconteça em nível emocional, psicológico, espiritual, de subconsciente, quais são essas forças invisíveis do universo que estão aí que você entende que são desatados esses nós? Carlos, nós somos como uma cebola. Nosso inconsciente é como uma cebola. A parte mais densa é justamente a de fora, ou seja, a constelação mais, assim, né, é justamente a primeira.
A mais dura de penetrar, você diz? Ou A mais dura de penetrar, exatamente, porque a nossa alma é lenta, Carlos, e nós somos feitos de camadas. A cada movimento de constelação é alcançado um nível, Uhum. tá? É isso que eu posso lhe dizer. A cada movimento, uma camada é acessada, é liberada. E assim, como a cebola você abre, a camada vai abrindo, tem um vazio dentro, né? Então, nós somos exatamente a mesma coisa. E nós somos uns seres de três instâncias. Nós somos um espírito antigo que habita em um corpo muito temporário, e o que liga o espírito antigo ao corpo temporário é justamente a alma, que são as nossas emoções, certo? Então, é simples e é complexo ao mesmo tempo. De acordo com a consciência que a pessoa tiver, mais beneficiada ela será. Agora, quando eu estou com uma moça, que duas voltaram para mim agora depois de 2 anos que eu atendi, e na época elas fizeram, acho que só 2 constelações e sumiram, e agora elas estão comigo no acompanhamento, porque eu pergunto assim, aí eu pergunto, né, tudo que eu preciso saber, e por que você voltou? Elas falam assim, Ru, porque naquela época, aquela constelação me fez expandir a consciência. Porque quando a pessoa vem, Carlos, assim, crua, né, sofrendo, que nunca, só sofrendo, bota a culpa em todo mundo, ai meu Deus, como eu sofro, ela só olha para ela, mas quando ela entende que ela faz parte de um sistema, a primeira coisa que some é a culpa. Isso eu acho legal. Quando eu sofria, Carlos, eu sofria porque eu era falida e eu sofria porque eu me culpava porque eu não entendia por que eu era falida, entende? Eu não entendia, eu falava, eu sou uma pessoa inteligente, por que eu não engreno num relacionamento sadio? Sabe? Então eu sentia muita culpa. Então a pessoa, quando ela entende a constelação, ela realmente ela está entregue, ela para de se culpar, porque ela vê que não começou nela. Sabe? Não começou nela, então a culpa vai embora. Ela para de se criticar, o olhar dela, que antes estava aqui, ó, o olhar dela faz isso, ela começa a falar, então é por isso. Então era por isso que eu desmaiava todo mês, entende? Uhum. Então é por isso que eu só escolhi homens indisponíveis, porque esse é o padrão de casal da minha família, por exemplo. Perfeito. Rosane, para quem se identificou e entende que a constelação familiar pode contribuir para ajudá-la a resolver alguma situação, enfim, como que a pessoa pode fazer para te encontrar nesse entender que você pode ajudar essa pessoa? Bom, ela me encontra no Instagram, @rusane.lago, Ru com U, Rusane Lago. Se clicar no link da bio, já cai no meu WhatsApp. E o WhatsApp é mais, tem que ter o mais, que eu estou fora do Brasil, né? Tem que Sim. colocar o mais, e o número 316-4201-7216. E eu também tenho um canal aqui no YouTube, 2 canais no YouTube, onde eu também explico as dinâmicas, Carlos, porque para ajudar aquela pessoa que está se culpando, sabe? Então eu falei, não, eu tenho que explicar que ela tem que parar de se culpar, como é a dinâmica da pessoa que não engrena. Aí o segundo vídeo mais visto, não, o primeiro vídeo mais visto desse canal, Espaço de Cura, é justamente um vídeo chamado Casado com a Mãe, que eu falo sobre o filhinho do papai, o filhinho da mamãe, que não para nenhuma mulher perto dele, entende? Não. Que é o Dom Juan. Não é porque ele escolheu ser mal, na verdade, ele está casado com a mãe mesmo, inconscientemente ele se sente responsável pela mãe, e realmente fica difícil engrenar num relacionamento enquanto ele não buscar cura para ele. E tem a filhinha do papai também, que fui eu no passado. A pessoa se torna indisponível, pronto, essa palavra que eu estava procurando.
A indisponibilidade amorosa, ela vem dessas duas dinâmicas. E aí, rapidinho, só vou falar isso. Olha, um relacionamento de casal, Carlos, não é feito de duas pessoas apenas. Um relacionamento de casal é feito de dois grandes sistemas familiares. Por isso que tem briga, na maioria das vezes, não é uma questão entre eles, é entre aqui, ó, um monte de parente que está aqui no meio. São dois clãs que se encontram, né? Entendeu? Então, o problema, e é por isso que algumas pessoas se separam se amando, e o sofrimento é grande. Mesmo se amando, não tem condição, aquela pessoa só me xinga, aquela pessoa só briga, mas a questão não começou com eles. A questão está entre eles, antes deles. Essas bagagens, isso que a constelação faz, as bagagens vão sendo devolvidas. Para os seus respectivos proprietários. Exato. Olha, muito interessante, Rosana. Eu quero te agradecer muitíssimo pela sua segunda vinda, né? Aqui, ainda que remota, né? Mas sua segunda vinda aqui ao Mistérios do Desconhecido. Vamos ver se um dia a gente consegue fazer um encontro presencial. Eu juro que eu achei que em uma conversa a gente ia conseguir já fazer um vídeo, uma conversa definitiva, mas a gente apenas pôs o pé dentro do assunto. Mas assim, interessantíssimo, nunca tinha pensado em todas essas possibilidades aí que você trouxe, que realmente faz muito sentido, né? Assim, e achei muito legal que veio de alguém como você, com o histórico todo que você contou, que você compartilhou com a gente na nossa primeira conversa. Eu queria que você fizesse um apanhado final e deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo aqui agora. Olha, gente, é assim, tudo que não é curado numa geração vai se repetir na geração seguinte. É uma coisa importante a dizer. Outra coisa importante ok, fiz as constelações, ok, e agora? Agora você precisa entender que agora a responsabilidade por sua vida está nas suas mãos. Depois que a gente corrige os relacionamentos com pai, com mãe, volta para o lugar de filho e corrige, é preciso trabalhar autoestima e merecimento. Sabe? E outra coisa muito importante, as pessoas não prosperam, na verdade, não é porque falta dinheiro, é porque falta merecimento. Você tem que entender que você merece, acreditar que merece o melhor da vida. E é por isso que muita gente não busca ajuda, não busca terapia, principalmente a constelação não busca. Por quê? Porque às vezes a ferida é tão grande com a mãe ou com o pai, é tão grande, que ela diz assim, por fora, ela diz, Deus me livre, quero nunca mais ver. Porém... Não quer mais ver o quê? Deu uma falhada, deu uma falhada. Não quer nunca... Deus me livre, não quer nunca mais ver o quê? A mãe ou o pai. Ah, a mãe. A pessoa diz por fora, ela diz, Deus me livre, nunca mais quero ver minha mãe e meu pai. Porém, ela não busca ajuda, Carlos, especificamente da constelação. Sabe por quê? Porque aquela dor, aquela mágoa é a única ligação dela com aquele pai. Se ela curar essa mágoa, ela sente dentro dela que ela vai ficar longe do pai. Outra coisa importante é justamente por causa do pertencimento, é uma frase muito importante, que diz assim, que pertencer é mais importante do que respirar. O que quer dizer isso? Quer dizer que muita geração aqui permanece sem dinheiro ou permanece com relacionamentos ruins para se sentir pertencente ao seu clã. Que é outro assunto para outro vídeo seu, que eu sugiro que você anote, falar sobre má consciência e boa consciência. A gente só vai prosperar em relacionamento ou profissionalmente, seja o que for. Para prosperar, a gente vai ter que sentir má consciência. Por quê?
porque a gente vem de um clã adoecido. Uhum. Então a gente precisa deixar com eles o que é deles, agradecer a vida que chegou e pedir a bênção para fazer diferente, que é justamente prosperar. Então, você que tem críticas em relação a pai e mãe e está numa situação difícil, o segredo para a cura é suspende toda crítica. Porque eles fizeram o melhor que eles conseguiram. Com a consciência que eles tinham. Ponto. Agora a vida é com você. Está nas suas mãos. O futuro, assim, o futuro à sua frente. Pronto. É isso aí. Rosane, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Vou te esperar para um próximo encontro aqui, ou virtual, remoto, ou então presencial, em que a gente vai abordar, enfim, outras facetas. Podemos falar de permissão também, que é uma coisa que ultimamente andou se falando pela internet, até influenciador aí famoso que fala muito dessa questão de permissão, né? Você não alcança tal coisa porque você não tem permissão. Então, acho que vai muito nessa linha. Muito obrigado, Rosane, pela sua participação. Posso falar só uma coisa? Pode? Pode. A permissão que ele fala não é a mesma da sistêmica. Ah, não é a mesma. Achei que fosse a mesma coisa. Não é a mesma. Não é a mesma. Não, Tá. não. É outra. É outra. Então, Rosane vai explicar, então, inclusive, essa diferença também na nossa próxima conversa. Se você acompanhou essa conversa até aqui, deixe embaixo no campo de comentários. Somos estrelas, né? Como preconiza a constelação familiar, em que cada membro da família é uma estrela. E constelação é um coletivo de estrelas. Pessoal, beijos e abraços a todos e até a próxima. Valeu! Acho que demos o recado, hein, Rosane? Uma primeira conversa. A conversa fluiu tão bem que eu nem usei nada do que eu tinha feito aqui. Vai ficar para uma próxima, a gente aborda as questões todas. Que para uma primeira fala, né, acho que quando não se sabe nada sobre o assunto, é introdutório mesmo. Né? É introdutório. Porque, Carlos, realmente é muito extenso. É do tamanho do universo que habita dentro da gente, entende? É aparentemente simples, mas é complexo.